Começava por lhe perguntar o seguinte: o anúncio do novo pacote de austeridade está a suscitar uma onda de críticas da esquerda à direita, de sindicatos e de patrões e também de personalidades de peso do seu próprio partido. Eu pergunto-lhe se perante isto o senhor admite recuar. Eu, em primeiro lugar, quero aproveitar esta entrevista para poder explicar ao país qual é o enquadramento destas medidas, porque é que elas aparecem, em grande medida porque se criou um bocadinho a ideia de que, depois dos resultados que já tínhamos conseguido até agora, não precisaríamos de muito mais para poder cumprir com sucesso o nosso programa de ajustamento. E eu creio que, em parte, é este desencontro de expectativas que está na origem de alguma incompreensão quanto às medidas que foram anunciadas. Mas eu acho que é importante começarmos pelo princípio. Portugal estava, há um ano atrás, a um passo da bancarrota. Teve, por essa razão, de pedir um empréstimo externo que, no caso concreto, foi obtido através dos nossos parceiros europeus e do Fundo Monetário Internacional. Sem esse empréstimo, Portugal não teria condições para poder pagar salários, pensões ou as funções sociais do Estado mais relevantes. Por essa razão, apesar de ser líder do maior partido da oposição, na altura subscrevi o memorando de entendimento, o programa de ajustamento, que permitiu que Portugal não entrasse na bancarrota e pudesse ter acesso a financiamento. Desde então, o Governo empenhou-se em executar esse programa de modo a garantir, em primeiro lugar, esse financiamento, porque ele era condicionado aos resultados que fôssemos obtendo, e, em simultâneo, em garantir que os principais desequilíbrios na economia portuguesa pudessem ir sendo corrigidos, de modo a que, no final desse programa, nós pudéssemos recuperar a nossa independência em termos financeiros e orçamentais. Esse programa foi, até hoje, alvo de 5 exames regulares, de 3 em 3 meses. A nossa condição de partida era uma condição bastante adversa e mais adversa do que aquela que estava implícita no memorando de entendimento. Acho que é importante os portugueses terem uma noção adequada desta matéria. Nós, o ano passado, apesar das medidas que adotámos para corrigir a trajetória do déficit, terminámos o ano em Portugal com um déficit efetivo de 7,7%. O que significa, portanto, que acabámos com um déficit superior àquilo que estava previsto no memorando de entendimento, que era 5,9%. Portanto, está a dizer que no ano passado percebeu que este ano não iria cumprir o déficit. É isso que me está a dizer? Não, estou a dizer que as condições que tivemos de adotar para que Portugal pudesse, logo no primeiro exame regular, não ter o seu programa chumbado, na medida em que iria falhar logo de início, era adotar mais medidas e adotar um programa para 2013 também e 2012 mais exigente do que estava previsto. Os portugueses, como o senhor já reconheceu, ficaram surpreendidos com a decisão do Governo de apresentar este novo pacote de austeridade. Perante as críticas que foram feitas de tantos setores e do seu próprio partido, o senhor pode ou não reponderar as medidas que foram apresentadas, pode recuar em algumas delas? Em primeiro lugar, eu acho que é importante realçar que nós até hoje conseguimos cumprir todas as condições que eram relevantes para poder ter um exame bem-sucedido com os nossos credores e com a Troika. Foi para trás? Não ficou, não. Isso é muito importante, sabe? Porque todo o programa de apoio a Portugal, como a condição de regressarmos a mercado, quer dizer, de podermos dispensar a Troika e de vivermos de acordo com as nossas possibilidades, depende disso. E até hoje nós conseguimos ser bem-sucedidos em todos esses exames que foram realizados. E isso é muito importante. Que essa boa avaliação nos vários exames da Troika não tem garantido, de facto, aos portugueses um alívio da austeridade. E nós assistimos diariamente, ou de uma forma constante, ao anúncio de novas medidas. E estas que foram anunciadas agora são, de facto, gravosas e merecem as tais críticas que nós ouvimos todos os dias. Está disposto ou disponível para repensar e recuar nestas medidas ou não? As medidas que nós acordámos com a Troika são necessárias para que Portugal possa cumprir o seu programa. Julgo que é muito importante mesmo que o país tenha disto uma informação transparente.
Não o quero dizer com mais solenidade do que é devida, mas os portugueses sabem que eu não faço exercícios cor-de-rosa e não faço exercícios de autoridade por gosto de fazer exercícios de autoridade. Se hoje nós não cumprirmos aquilo que são os nossos compromissos externos e não conseguirmos corrigir as situações que em Portugal ainda nos afastam da consolidação orçamental que é necessária, Portugal conseguirá deitar pela janela fora tudo o que conquistou até hoje, e foi muito, gostaria de dedicar algum tempo a isso, porque é importante que os portugueses sintam esperança no futuro, dados os bons resultados que fomos obtendo, mas respondendo à sua pergunta, nunca permitiria que Portugal deitasse pela janela fora tudo o que conquistou até hoje, pela simples razão de que nós, em muito pouco tempo, teríamos necessidade de recorrer a um segundo programa, estaríamos na mesma condição, infelizmente, que já vimos outros países na União Europeia. Não vai recuar, então? Acha que essa medida é absolutamente essencial? Deixe-me responder. E nessa medida, o que aconteceria era a situação de estarmos, dentro de 2 ou 3 meses, a negociar com a Troika um plano de austeridade que seria mais gravoso para os portugueses. Sr. Primeiro-Ministro, mas há várias maneiras e várias medidas que podem ser tomadas para cumprir os objetivos novos que foram fixados com a Troika. Em relação a esta medida concreta da redução da taxa social única financiada com descontos aos trabalhadores, está ou não disponível para recuar e para repensar a medida? Essa medida é importante a vários títulos. E eu comuniquei ao país, não porque acordei um dia e me recordei que essa podia ser uma ideia interessante. Ela foi preparada, debatida dentro do Governo, com a Troika, que é como quem diz, com a Comissão Europeia, com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Central Europeu. De quem foi a sugestão? Essa medida foi apresentada pelo Governo português. E dentro do Governo por quem? Dentro do Governo, por quem compete, que é o Primeiro-Ministro, pelo Ministro das Finanças, pelo Ministro das Finanças, pelo Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, pelo Ministro da Economia. São os ministros que, com mais relevância, prepararam e trabalharam esta medida. Agora, esta medida, o que é que pretende? Talvez possamos falar então um bocadinho dela, para se perceber que o Governo entende, como a Troika, que esta medida é importante, o que não significa, deixe-me dizer, o que não significa que nós não estejamos disponíveis, como eu disse na minha comunicação de há uma semana atrás, para, com os parceiros sociais, modelar a medida de maneira a que ela possa proteger e preservar aqueles que em Portugal têm rendimentos mais baixos, salários mais baixos também, desde logo o salário mínimo, como é evidente. Agora, essa medida é importante para quê? O que é que ela significa? Deixe-me abordar esta questão de uma forma muito direta, porque tenho ouvido no debate público, com alguma incompreensão, devo dizer, algumas críticas que foram feitas. Ora, numa sociedade democrática nós devemos debater as medidas e, portanto, é útil que se faça o debate. Mas julgo que os argumentos estão um bocadinho desequilibrados. A ideia que tem sido insuflada é de que isto é uma medida, de alguma maneira, injusta, iníqua, digamos assim, porque tira aos pobres para dar aos ricos, que são os empresários. E não é assim? E não é assim. Sr. Primeiro-Ministro, há uma transferência de 2.300 milhões de euros por ano dos trabalhadores para as empresas. Isto é assim? Sabe que, em primeiro lugar, é importante dizer que há outros países na União Europeia com que nós nos gostaríamos de comparar, que têm níveis de contribuição dos trabalhadores para a segurança social idênticas ao que esta defende ou mesmo superiores. Sendo que há pelo menos 2 países na União Europeia em que os trabalhadores descontam mais para a segurança social do que as empresas. Estamos a falar de países democráticos da União Europeia. Portanto, é importante, em primeiro lugar, que as pessoas percebam que isto não é uma ideia estapafúrdia. É uma ideia que outros países na União Europeia têm. Posso só interrompê-lo, porque há exatamente um ano, também nesta sala, fiz uma entrevista e o senhor respondeu-me o seguinte sobre essa possibilidade. Disse dessa altura, sobre a possibilidade de introduzir a taxa social única, disse: não aceitamos trazer para Portugal uma espécie de laboratório de medidas radicais. Usando as suas próprias palavras, eu perguntava-lhe se esta não é uma medida radical. Eu julgo que não, porque ela foi preparada... O senhor mudou de ideias sobre esta medida? Não, peço desculpa. A ideia de que nós precisamos de fazer o que esta medida também permite, que é uma desvalorização fiscal, estava prevista no memorando de entendimento que Portugal assinou com a Troika
e estava no programa eleitoral do meu partido. Mas depois, Sr. Primeiro-Ministro, vou só interrompê-lo para lhe dizer o seguinte: depois disso, quando o senhor chegou ao poder, encomendou um estudo ao Banco de Portugal e ao Ministério das Finanças e, de acordo com esse estudo, na sua página 3, concluiu o seguinte: a desvalorização fiscal não tem por si só quaisquer impactos nas características estruturais da economia. E o impacto inicial desta medida é recessivo. E por essa razão o Governo deixou cair a baixa da TSU prometido na campanha. Peço desculpa, portanto, a minha pergunta mas não foi assim. Se mudou de opinião? Não, posso dizer. A medida que estava inicialmente desenhada para responder a esta necessidade de fazer uma desvalorização fiscal era uma baixa da TSU suportada por um aumento do IVA. E foi isso que foi estudado na altura. Ora, Portugal não tinha, e eu disse isso, Portugal não tinha naquela altura, em que fez o maior reajustamento de que há memória nas taxas, nas tabelas do IVA, não tinha nenhuma possibilidade de criar ainda uma almofada de aumento do IVA que suportasse uma descida significativa da TSU. Ora, estas medidas, como esses estudos que o senhor citou, comprovam, só têm alguma efetividade se realmente corresponderem a uma descida acentuada da TSU para as empresas, que é como quem diz, se proporcionarem que os custos do trabalho diminuam de facto. Ninguém esperava que isso fosse à custa da contribuição dos trabalhadores. Essa que foi a grande surpresa desta medida. Exatamente. E isso é que está a ser considerado moralmente atacável. Mas repare que, em primeiro lugar, quando nós olhamos para o universo dos trabalhadores, que é um universo mais pequeno que o dos consumidores, estamos a pensar numa medida que pode funcionar de uma forma menos cega. Porque, apesar de ambas serem uma taxa, o IVA é uma taxa fixa, embora tenha realmente 3 taxas, porque há uma intermédia, uma normal e uma reduzida. Mas não deixam cada uma delas de ser taxas que são cegas para toda a gente. Quer dizer, quer os ricos, quer os pobres, pagam exatamente o mesmo pelos bens que consomem a bens diferentes. Esta medida permitirá, no caso dos trabalhadores, nós discriminarmos positivamente aqueles que têm menos rendimentos e, portanto, que têm salários mais baixos. Sr. Primeiro-Ministro, mas os cidadãos têm mais defesa perante o aumento do IVA porque podem recompor o seu consumo, podem comprar produtos de valor inferior, isto é, têm mais defesa para o seu orçamento do que um corte à cabeça de 7% no mínimo no salário líquido. É verdade que existe uma forma de excluir os consumidores mais facilmente do consumo do que relativamente à taxa social única, eu isso concordo. Mas deixe-me dizer o seguinte: uma desvalorização fiscal como esta que estava prevista no nosso memorando de entendimento pretende fazer uma coisa que aqui há muitos anos, não sei se recordam, era o Dr. Mário Soares, Primeiro-Ministro, se fez justamente no âmbito de um acordo com o Fundo Monetário Internacional. Desvalorização cambial. Desvalorização cambial. Que agora não podemos fazer por causa E agora não temos porque não temos moeda. Deixe-me dizer, nessa altura, o que Portugal fez, e com muito sucesso, foi desvalorizar a sua moeda e, com isso, desvalorizar os salários de todos os trabalhadores, fossem eles trabalhadores de elevados rendimentos ou trabalhadores com o salário mínimo. A perda de poder de compra, na altura, foi cerca de 20%. 20%. Mas não há dúvida que a medida foi muito objetiva. O Dr. Mário Soares, evidentemente, coitado, era Primeiro-Ministro na altura, deu a cara pela medida. Aquilo foi uma medida difícil de aceitar pela maior parte das pessoas, mas visava exatamente o mesmo que a nossa. Visava o quê? Aumentar o custo das importações e, portanto, reduzir a nossa dívida para com o exterior, facilitar as nossas exportações e, ao mesmo tempo, diminuir os custos reais do trabalho. Esta medida tem vantagem, que estamos agora a defender, tem vantagem sobre essa que foi feita na altura. Sabe porquê? Porque atua a longo prazo sobre a competitividade do país e sobre as empresas, na medida em que coloca, de facto, os custos do trabalho mais baixos em termos permanentes. Mas porquê é que só o Governo é que consegue ver isto nesta medida? Economistas de vários quadrantes, elementos do PST, sindicatos, patrões, empresários, ninguém consegue ver as virtualidades desta medida nesta altura. Mas concorda... Manuel Ferreira Leite disse ontem que era uma medida surreal. Mas concorda que é conversar que a gente se entende e é debater que a gente se entende numa sociedade democrática. Então está aberto, de facto, para discutir a medida. Em que moldes? Nos moldes seguintes, e deixe-me só finalizar, eu respondo à sua pergunta, mas deixe-me só finalizar isto que é muito importante.
dado que ela tem um efeito melhor do que o da desvalorização cambial. Porquê? Porque a desvalorização cambial, passado pouco tempo, perde eficácia na medida em que as empresas deixam de ter essa facilidade artificial de ganharem competitividade. E passado pouco tempo, ou se desvaloriza outra vez a moeda, ou a competitividade vai embora. Esta medida tem um objetivo, portanto, que não é trivial e que é o de dar, a médio e longo prazo, maior competitividade às empresas. O que é que isto significa? Deixe-me só mesmo rematar esta matéria. Significa que uma situação como aquela que nós temos, que é grave, e é importante que as pessoas percebam que é uma situação ainda de emergência, nós ainda não superámos essa emergência. Não vamos superá-la nem sem fazer sacrifícios, é impossível, se não tivermos consciência de que temos de diminuir a despesa, diminuir o déficit, diminuir a nossa dívida, ninguém vai resolver esse problema por nós. Mas, por outro lado... Sr. Primeiro-Ministro, esta medida não diminui o déficit, só em 500 milhões de euros. Não é assim. Só em 500 milhões de euros. Posso? Força. Também não é assim. Aproveito então para esclarecer. Esta medida tem um efeito de curto prazo do lado do consumo que é negativo. E por essa razão tem, no primeiro ano de aplicação, um ligeiro efeito negativo sobre o nível da atividade económica, embora já um significado grande em termos de defesa de emprego. Quer dizer, a previsão que a Troika fez para o nível de desemprego no próximo ano é menor do que seria se esta medida não existisse. Portugal arriscava ter para o ano quase 17% de desemprego se esta medida, ou uma medida equivalente que tivesse o mesmo fim, não fosse adotada. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me só interrompê-lo pelo seguinte. Vários empresários... Mas já agora, a partir do segundo ano, tem um efeito benéfico sobre o nível de atividade e sobre o crescimento, portanto, do PIB. Como é que esta medida vai facilitar o emprego se 90% das empresas portuguesas vendem no mercado nacional e os consumidores portugueses vão ter menos dinheiro para o ano? Desta maneira, talvez eu não quero entrar em pormenores muito técnicos, mas as pessoas percebem que uma economia não é só feita de consumidores. Não tem só o lado da procura, tem também lá o lado da oferta e das empresas. Mas as pessoas não vão ter mais dinheiro, vão ter menos, não vão ter possibilidade de comprar mais. Mas sabe que há muitas empresas... Mesmo que a oferta aumente. Aliás, normalmente nem a oferta aumenta se a procura diminuir, não é? Mas deixe-me dizer, em primeiro lugar, há vários efeitos que se esperam. O primeiro que foi referido, que é este sobre o emprego, porque há outros, o efeito sobre o emprego é positivo no imediato, porque impede que muitas empresas que estão aflitas para cumprir os seus compromissos, que têm salários em atraso, que nem sequer conseguem, portanto, garantir aos seus empregados, que os não vão despedir porque a empresa vai fechar as portas, tem no imediato um efeito extremamente positivo relativamente ao nível de emprego que já temos. A médio prazo... Isso é uma crença que o senhor tem sobre esta matéria? Não é uma crença. Evidentemente que não há... Eu só fiz esta pergunta pelo seguinte, Sr. Primeiro-Ministro. Tenho aqui 3 referências que eu ouvi nos últimos dias de pessoas que estão ligadas às empresas. A primeira é do presidente do maior grupo de calçado português, que disse o seguinte: nada me adianta que deixam a taxa social única se as pessoas não tiverem dinheiro para comprar sapatos. Uma outra referência é do Belmiro de Azevedo, o maior empregador português a seguir ao Estado, que diz o seguinte: quando se tira dinheiro ao povo, falta dinheiro para comprar coisas, quer seja na economia, quer seja nas empresas. Portanto, as pessoas que, à partida, mais poderiam beneficiar com esta medida, não acreditam nela. E, portanto, o que eu me pergunto é o seguinte: em que teoria económica é que assenta essa convicção de que esta medida irá facilitar o emprego? Num princípio muito simples. E por isso é que essas observações só são uma parte da realidade. Falta a outra parte da realidade. Ninguém que nos possa estar a ouvir acredita que seja indiferente para uma empresa que tem, ainda para mais, muitos trabalhadores, reduzir em quase 6% o custo do trabalho. Há de concordar que isso não faz sentido. Portanto, o que é que, quando cita essa observação, no fundo, reflete em termos de preocupação? Que as outras pessoas, os consumidores em geral, não tendo disponibilidade para comprar mais produtos, para consumir mais, as empresas vão resistir menos. Mas deixe-me dar um complemento a essa resposta e que serve bem, por exemplo, para o engenheiro Belmiro de Azevedo seguir. Se o engenheiro Belmiro de Azevedo está convencido que vai vender menos porque as pessoas têm menos capacidade para gastar, que aproveite a vantagem de ter menos custos sobre o seu pessoal para baixar os preços. Mas para baixar os preços não é à custa dos produtores primários,
que ficam com as suas margens esmagadas quando, na competição normal entre grupos económicos, eles conseguem baixar os preços competitivamente para, evidentemente, cativar mais clientes. É possível baixar os preços. Eu tenho a certeza, porque há uma parte em que o Governo pode responder por isso, há vários segmentos da economia onde nós podemos garantir essa baixa de preços. Quer por via da regulação, quer por via do facto do Estado poder adotar essa solução. Dou-lhe um exemplo. Nos CTTs, trata-se de uma empresa pública que tem muitos trabalhadores. Não há nenhuma razão para que os serviços que são prestados pelos CTTs não baixem. Transportes públicos. Os transportes públicos têm também muito pessoal. Têm outras coisas, evidentemente, têm muitos equipamentos e isso tem também peso na formação das tarifas. Mas a folga... Conclua. Eu estou a tentar concluir dizendo que há aspectos em que o Estado diretamente pode garantir a baixa dos preços. Há outros em que indiretamente, via reguladores, seja através da eletricidade, das comunicações, é possível baixar os preços na medida em que as empresas que não estão em competição no exterior, estão no mercado protegido. Uma economia de mercado, como é que se faz isso na prática? O Governo vai andar a fiscalizar os preços dessas empresas no mercado? Na prática, isto faz-se de várias maneiras. No caso das empresas públicas, é mais simples porque é o Estado que decide, evidentemente. Nas áreas que estão reguladas, os preços não dependem estritamente, no âmbito da regulação, do fator trabalho, depende de outros aspectos, como é evidente. Mas na parte em que o fator trabalho contribui para a formação do preço, evidentemente que o regulador terá condições, eu garanto que terá condições, para que os preços possam refletir essa baixa de custos. E isso é muito importante, porque se nós conseguirmos que esses custos baixem, que esses preços baixem, em primeiro lugar, a redução real dos salários das famílias será menor do que parece, e em segundo lugar, todo o setor exportador beneficiará também dessa baixa de custos e, portanto, será mais competitivo. É justamente isto que a medida pretende alcançar. Sr. Primeiro-Ministro, duas perguntas. Agora, nós precisamos de a modelar de modo a garantir que aqueles que têm menos recursos, como de resto o Governo sempre fez, serão poupados a este ajustamento. E isso significa que a discriminação positiva que terá de ser conversada com os parceiros... Já vamos ver qual é a margem de manobra que o Governo tem para essa negociação. Eu gostava de entrar aqui no detalhe dessa medida. Como é que é possível cortar 7% de salários, aumentando a contribuição para a Segurança Social, da mesma maneira a um salário de 500 euros por mês ou de 5.000 euros por mês? Mas justamente não será assim, não é? Haverá uma progressão? É o que eu estou a dizer. Então vai ser como, Sr. Primeiro-Ministro? Vai ser de modo, como eu próprio disse, e depois o Ministro das Finanças teve a ocasião de repetir, nós teremos de ter o cuidado na modulação da medida, ou através de um crédito fiscal, ou através, eventualmente, se isso se revelar mais eficiente, através da diferenciação da própria taxa para a Segurança Social, garantir que os vencimentos, os ordenados mais baixos, não são afetados. Portanto, para os rendimentos mais baixos, o desconto poderá ser inferior a 7%. Senão seria tão injusto como a desvalorização cambial, que é cega e que realmente permite, ou que suportar a descida da TSU através do IVA. Porque essa é cega. Os consumidores pagam todos, independentemente dos seus rendimentos. E desta maneira, não. Nós criaremos uma forma de discriminar positivamente aqueles que têm rendimentos mais baixos, o que é essa forma socialmente está a ser trabalhada neste momento, ainda não está... Não pode anunciar aqui como é que vai ser. Eu não a posso anunciar, nem devo, por uma razão que as pessoas percebem, porque eu demonstrei abertura, como deve fazer um governo aberto ao diálogo, para poder, em sede de negociação com os parceiros sociais, encontrar a forma mais adequada de proteger os rendimentos mais baixos. Os parceiros sociais não batem com a porta da concertação. Mas uma espero que não. Deixe-me dizer, eu espero que não. E, como Primeiro-Ministro, quero, de resto, salientar que até hoje nós temos tido, para efeitos externos, o que é extremamente relevante, mas também para efeitos internos, uma disponibilidade de muitos daqueles que têm responsabilidades nesse setor social para conseguir manter a concertação. Ainda ontem, por exemplo, foi fechado, ainda ontem, não foi há meio ano, ainda ontem foi fechado um acordo para a reforma de todo o setor portuário,
com vários sindicatos e com a própria UGT, e foi possível celebrar aquilo que era uma medida importante já esta noite, do nosso há exatamente uma hora, António José Seguro falou ao país e disse que o PS vai chumbar o próximo Orçamento de Estado. A minha pergunta é a seguinte: houve alguma tentativa por parte do seu governo de dialogar com o PS no sentido da formulação destas medidas? Eu informei o líder do Partido Socialista, como não podia deixar de ser, da comunicação que ia fazer ao país. Sexta-feira passada. E julgo que isso é importante na medida em que, como Primeiro-Ministro, eu devo respeitar os outros órgãos de soberania, que também não foram, evidentemente, apanhados desprevenidos, não seria possível assim. Pelo menos da minha parte, isso nunca sucederá. Informou-os no próprio dia? Nunca sucederá, e tive a ocasião de informar também o líder do Partido Socialista. Evidentemente, não vou referir agora qual foi a conversa que travámos, porque não devo fazê-lo, nem isso é relevante para o caso. Eu respeito o maior partido da oposição. E, apesar de ter ficado, evidentemente, um pouco surpreendido com o tom que foi utilizado, com a agressividade que está a ser colocada na linguagem do próprio líder do Partido Socialista, cujo partido tem uma responsabilidade grande na situação que o país vive e que tem a pretensão de voltar a governar um dia e que, portanto, deve ser encarado por toda a gente como alguém que merece serenidade, tranquilidade e que mostra capacidade de chegar a entendimentos. Eu fiquei realmente surpreendido com o tom. Mas quero dizer apenas sobre isso o seguinte: quando eu fui presidente do PSD na oposição, não esperei que o Primeiro-Ministro me telefonasse a pedir ajuda. Portugal, nessa altura, não vivia sob um resgate externo. Ainda não tinha sequer pedido qualquer resgate. E fui eu que tomei a iniciativa, vendo a situação difícil que estava a viver na Europa e em Portugal também, de ligar ao então Primeiro-Ministro José Sócrates, dizendo que o PSD estava disponível... Sr. Primeiro-Ministro... Deixe-me concluir. Que o PSD estava disponível para ajudar o Governo a atingir as metas que eram necessárias para o país. Devo-lhe dizer que até hoje as conversas que tive com o líder do maior partido da oposição e as reuniões que tive com ele foram a meu pedido. Nunca lhe pediu uma... a pedido do líder do Partido Socialista. Eu se lamento isso, mas deixe-me colocar o seguinte... Eu não lamento, mas registra a diferença. Muito bem, mas deixe-me perguntar-lhe o seguinte: mas houve alguma tentativa de negociação com o Partido Socialista destas medidas, ou o senhor limitou-se a telefonar-lhe e a comunicar-lhe o que é que o Governo ia anunciar? Isto é, tentou envolver o Partido Socialista ou não nas decisões? Mas eu estou aberto, como é evidente, e como é democrático, quer com o Partido Socialista, ou quer com os parceiros. Quer com os parceiros. Mas não é uma questão de facto consumado. Eu lhe peço desculpas, estamos a inverter um bocadinho as coisas. O senhor acha que era praticável que eu estivesse a negociar previamente com os parceiros sociais ou com o Partido Socialista uma matéria que tenho também... Uma vez tem havido um consenso... Deixe-me só dizer que eu tenho de negociar com a própria Troika, mas mais... uma medida que está prevista, não com este desenho, mas que está prevista no próprio memorando de entendimento que foi assinado pelo Partido Socialista e negociado pelo Partido Socialista. Deixa-me dizer o seguinte: se é tão importante para o país a existência de um consenso político, sobretudo envolvendo os dois partidos da coligação e também o Partido Socialista, que é o maior partido da oposição, não era natural que eu tentasse saber da disponibilidade do Partido Socialista para apoiar algumas destas medidas? É muito difícil que essas matérias decorram nesses termos, pela simples razão de que quando um governo parte para uma negociação como aquela que teve com a Troika, em matéria de exame regular, possa antecipadamente ter todo o menu de medidas possíveis para a negociação. Nós partimos para este exame regular. Deixe-me voltar a isso, porque eu penso que seria muito mau que o país não se apercebesse da relevância do que se passou. A Grécia falhou, começou a falhar o seu processo de ajustamento justamente no 5º exame regular. O 5º exame regular foi sempre tomado como o teste ácido à capacidade do Governo conduzir o processo de ajustamento e ser bem-sucedido, levando o país de regresso aos mercados. E nós tivemos sucesso nesse exame. E devo dizer que foi a negociação mais dura que tive com a Troika desde que sou Primeiro-Ministro. Mas há uma coisa que lhe posso garantir. É que as declarações que foram feitas, quer pelo Presidente da Comissão Europeia, quer pelo Vice-Presidente da Comissão Europeia, quer pelo Fundo Monetário Internacional, apontam claramente para este resultado que eu acho que nos devia
encher de orgulho, porque as pessoas fizeram um esforço e um sacrifício muito grande para chegarmos aqui. E as pessoas, como o senhor já disse uma vez, sentiram no lombo esse sacrifício. Com certeza. Sabe o que é que foi dito por estas instituições? Que se não tivessem confiança naquilo que se está a passar em Portugal, que se não acreditassem que estávamos a atingir os resultados que eram importantes, nunca teriam permitido que houvesse uma revisão das metas intercalares do déficit. Nenhum outro país mas como é que acha que esteja as pessoas... sob um programa de ajustamento teve essa revisão das metas. O único país na União Europeia que teve uma revisão intercalar de meta foi a Espanha para este ano e não tem a condicionalidade estrita de um programa de ajustamento. Mas como é que as pessoas podem olhar para isso com êxito quando acabam, de facto, de saber que vão levar na prática um corte de ordenados de 7%? E já agora, muito legítima. Deixe-me fazer outra pergunta, que é perceber se o Governo tenciona modelar essa medida agora antes de apresentar o Orçamento de Estado ou depois de o apresentar à Assembleia da República discutindo... Essa segunda parte da pergunta respondo já, porque eu farei tudo o que estiver ao alcance para que a modelação seja feita ainda antes da formalização da entrega do Orçamento de Estado. De resto, eu penso que até é importante que seja assim, na medida em que há ainda, desta vez, uma espécie de direito de olhar sobre o orçamento que o Fundo Monetário Internacional fará, ao abrigo do artigo 4º, durante uma parte final do mês de setembro e o princípio do mês de outubro. O que significa, portanto, que para que haja inteiramente o desembolso de que nós precisamos para final de outubro, o Fundo Monetário Internacional precisará de confirmar que estas matérias que foram acertadas tenham, evidentemente, sido devidamente transpostas para o orçamento. E eu procurarei ser tão transparente quanto possível em relação a isso. Mas a pergunta que me fez é importante. No fundo, o que me diz é como é que as pessoas podem perceber o sucesso que os exames da Troika vão evidenciando. E, portanto, o bom andamento a que o nosso ajustamento está a decorrer, se mantemos e apertamos, em alguns casos, o nível de austeridade. Esse foi, justamente, o tópico por onde começámos esta nossa conversa. A ideia de que nós fizemos um grande esforço e um grande sacrifício. No não primeiro está a ano. resultar. O déficit real deste ano é superior a 6%. Não são os 4,5% do objetivo inicial, nem tampouco os 5% que acabaram de ser agora acertados com a Troika. Para que tanto esforço? Se o déficit, de facto, também não baixar. Eu darei uma resposta sobre isso, mas deixe-me concluir apenas que há evidência clara de que nós conseguimos reduzir o déficit externo, que era ainda em final de 2010, de quase 10%, para menos de 3% este ano. Quer dizer, aquilo que nós devemos ao estrangeiro, hoje, é consideravelmente menos do que devíamos antes. E isso não se deveu apenas ao facto de termos reduzido as importações. Deveu-se ao facto de termos exportado mais. Portanto, não foi só, se quiser, apertar o cinto. Pela quebra do consumo. Segundo, nós temos hoje custos externos muito menores do que tínhamos antes. As taxas de juro da dívida portuguesa reduziram-se desde finais do mês de janeiro até hoje entre 10 e 15 pontos percentuais, que é um sucesso extraordinário. Nós hoje somos olhados pelos mercados de quem dependemos e a que queremos regressar em condições normais de financiamento, somos olhados como um país que cumpre as suas obrigações, um país que não se desculpa, que sabe que tem uma dívida grande e que está a contraí-la e está a reduzi-la, a querer reduzi-la e que está a cumprir os seus objetivos. Isso é muito importante. E já agora, e que apesar da quebra de juros, da fatura de juros que houve neste ano de 2012, continua a falhar as metas de déficit. Vamos explicar mais então o 6%. Eu acho que isso é importante para os portugueses perceberem o que é que se está a passar. Nós não temos este ano uma contração da atividade económica maior do que estava prevista. Quer dizer, a ideia de que houve aqui um excesso de austeridade que nos pôs numa espécie de espiral recessiva, que não nos põe num túnel, põe-nos numa espécie de poço, num buraco sem fundo. Não é verdade. De que não saímos, é uma ideia errada. É uma ideia errada porque não está a acontecer. Como se explica o falhanço nas receitas do IVA, Sr. Primeiro-Ministro? Não está a acontecer. Se não por isso. Eu vou esclarecer, eu não tenho... Temos é que avançar. Avançaremos, mas julgo que essa questão foi a questão que o senhor colocou e que precisa de ser respondida, eu também concordo. Isso não está a acontecer.
a nossa recessão não é pior do que aquilo que estava previsto. O que se passou foi que houve uma diferente composição do processo de ajustamento. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que em Portugal, apesar das restrições que tomámos, houve muita gente que viu as suas empresas fechar mais cedo, sobretudo na área da construção civil, porque o Estado deixou de alimentar setores protegidos e deixou artificialmente, através das obras públicas, como as PPP e outras coisas que se fizeram no passado, deixou de alimentar esse mercado. Portugal não tem hoje condições para ter mais mercado de habitação ao ritmo a que veio construindo nos últimos anos e não tem seguramente dinheiro para estar a gastar em projetos de investimento público, de construção civil, aquilo que se gastou. Houve empresas, portanto, nessa área que acabaram por fechar mais rapidamente do que estava previsto e, com isso, deitar mais gente para o desemprego. Em segundo lugar, um dado muito importante. A poupança em Portugal cresceu significativamente ao longo deste ano. Porque as pessoas têm medo do futuro. Cresceu ao longo deste ano. Há uma questão de expectativas aí também. Com certeza, muito importante. Cresceu. Pode-me perguntar, bem, mas isso não era previsível o ano passado? Talvez fosse previsível, mas não nesta dimensão. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me colocar-lhe a seguinte questão na sequência das perguntas que o Paulo fez. O déficit real do país este ano será de 6% no final do ano. Aquilo que o Governo acertou com a Troika vai ser 5%. Que medidas extraordinárias é que vai tomar para conseguir tapar este diferencial? São muitas perguntas, eu tentarei responder. É uma resposta não, mas não tínhamos terminado esta. O que é que se passou, portanto, aqui? O que se passou é que há muita gente que, como dizia, e muito bem, ou por receio em relação ao futuro, ou por precaução, ou por qualquer outra razão, tinha rendimento para poder gastar e não gastou. Em julho, para se ter uma noção disto, em julho nós tínhamos um desvio das receitas fiscais de cerca de 1,2 mil milhões de euros. Mais de metade deste valor decorria do facto de se terem vendido menos automóveis. Quer dizer, entre o imposto automóvel e o IVA derivado da venda dos automóveis, respectivamente 285 milhões de euros e 400 milhões de euros, portanto quase 700 milhões de euros, era porque não se tinham vendido automóveis. Apesar de haver pessoas que os podiam ter comprado. Isto, se quiser, tem um efeito positivo. Como os carros que compramos vêm da Alemanha, vêm da Itália, vêm da França, por aí fora. Mas não, nós pagámos menos a esses países. Óbvio, saiu menos dinheiro do país e ajustou melhor. Mas em compensação, as receitas fiscais baixaram. Isso mostra também que o modelo de previsão utilizado pelo Governo falhou. O Governo não estava à espera desta transferência. É difícil. E daí também que a medida da redução da TSU, sem querer voltar à discussão que tivemos no início, possa estar errada. Isto é, o modelo em que o Governo está a fazer previsões para o crescimento económico e quebra do emprego, e quebra do desemprego provocado pela redução da TSU, pode ter o mesmo problema que esta previsão para este ano. Nós não podemos, em processos de ajustamento, ser infalíveis nas previsões. Isso não existe. Não existe, com sinceridade. Há riscos, então, nesta Há sempre riscos, com certeza que há sempre riscos. Ninguém pode garantir coisas dessas e eu nunca ocultei isso aos portugueses. Claro que há riscos. A previsão que foi feita o ano passado não foi feita só por nós. Foi feita também pela própria Troika. Portanto, o comportamento dos próprios agentes trouxe uma diferença. Nós, todo o rendimento que temos, ou consumimos ou poupamos. Se aumentou a poupança, houve gente que, evidentemente, deixou de consumir, apesar de poder. Isto esconde que muita gente que não tem rendimentos, ou que tem rendimentos muito mais baixos, os não tenha conseguido. Agora, quanto à verdade dos números orçamentais... E a questão de saber como é que vamos, de facto, passar de 6 para 5%. Com o quadro das medidas que foram tomadas e que incorporam já a correção que devia ser feita sobre o modelo de previsões que foi feito o ano passado, evidentemente. Nós, este ano, teremos reduzido o déficit real, se quiser, de 7,7% para 6%. O que significa mais de 1,5%. E isso foi atingido, é importante também que os portugueses saibam, apesar das receitas estarem a cair e de termos mais despesa com a segurança social. O que significa, portanto, que o comportamento, o chamado corte da despesa que o Governo está a efetuar, está a pagar tudo isso. Quer dizer,
está a ser suficientemente fundo para que, mesmo em contração da economia, com as receitas a cair e com a despesa social a aumentar, nós diminuirmos o déficit. O corte dos subsídios. Mas não me chegou a não é só isso. Vai, por exemplo, utilizar a concessão, o dinheiro que o Estado vai receber através, por exemplo, da concessão da ANA para pagar, como despesa extraordinária, como receita extraordinária para cumprir o déficit? O Sr. Ministro das Finanças já se referiu a esse aspecto. E eu não tenciono... Mas não detalhou as medidas. É natural que não tenha detalhado tudo, mas, por exemplo, hoje em Conselho de Ministros foi comunicada a deliberação que eu autorizei ao Sr. Ministro das Finanças de simplesmente cortar mais 500 milhões na execução do orçamento até ao final deste ano para garantir que chegaremos ao déficit nominal de 5%. Mas é verdade também que serão utilizados outros instrumentos e que, nomeadamente, esse processo, que inclui, além da privatização, a concessão da ANA, que nunca foi registada, tenha um impacto sobre o déficit. Isso está visto com a Troika, não é, digamos, nenhuma manobra contabilística especial, isso vai ter de ser feito em qualquer caso, e é perfeitamente correto e aceito pelo Eurostat. Pode quantificar essa operação? Não é possível, como deve calcular, quantificá-la com absoluto rigor, na medida em que ela envolve o próprio processo de privatização, que não está concluído, estará concluído até ao final deste ano, e envolve também uma avaliação da própria Comissão Europeia sobre esse processo. Mas digamos que está estimado que possa, em conjunto com as medidas adicionais, e que não são negativas, digamos assim, sobre as pessoas diretamente, é iminentemente sobre o próprio Estado, e iminentemente sobre o próprio Estado, que nós conseguiremos garantir a meta dos 5% que acordámos com a Troika. Sr. Primeiro-Ministro, já falámos das relações com o PS, falava agora das relações com o CDS-PP, seu parceiro de coligação. Eu calculo que, naturalmente, discutiu todas estas medidas com Paulo Portas, como é óbvio, mas a verdade é que 6 dias depois do senhor ter intervindo e ter comunicado ao país estas decisões e 3 dias depois do Ministro das Finanças ter feito também a sua apresentação sobre o relatório da Troika, nós continuamos a ter um silêncio do seu parceiro de coligação. O senhor acha estranho que Paulo Portas ainda não tenha dito ao país o que é que pensa destas medidas? O Dr. Paulo Portas é presidente do CDS-PP, mas é Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Nenhum governo... Não me vai dizer que ele está fora do país, Sr. Primeiro-Ministro. Ele está em Portugal há 2 ou 3 dias, já podia ter falado. Nenhum governo fecha uma negociação externa e internacional que não seja do conhecimento e não possa ter o acordo do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Nesse dia alguma coisa se passaria de errado com o governo. O que está a dizer é que Paulo Portas concorda, deu luz verde a este aumento da taxa social única. O que quero dizer com toda a clareza é que, em primeiro lugar, esta matéria não foi, da taxa social única, não foi preparada dentro do governo sem que o Dr. Paulo Portas, que é, além de Ministro de Estado, líder do segundo partido da coligação que suporta ao governo, estar, evidentemente, envolvido na preparação da própria medida. Portanto, o senhor não tem quaisquer dúvidas sobre o que é que Paulo Portas pensa sobre estas medidas? O senhor acha que eu podia fechar uma negociação com a Troika ou anunciar Mas o senhor não isto ao país não tem se não estivesse as vozes do CDS-PP, nomeadamente as dúvidas que os deputados do CDS manifestaram no Parlamento e outras personalidades, como Bagão Félix, que acham que o governo autorido por esta via está, no fundo, a desafiar o CDS-PP, em cujo programa estava justamente a impossibilidade de aumentar os impostos e a defesa de uma redução fiscal? Eu reconheço que no PSD, no CDS, não há conforto com a situação que o país vive e com as medidas que é necessário adotar. Mas eu não preocupo os portugueses com as tensões que são normais dentro dos partidos. Não tenho esse direito de estar a preocupar os portugueses com isso. Porque essas matérias são matérias da competência dos partidos. Só constituem um problema para o país se os partidos puserem em causa o apoio ao governo para que ele possa prosseguir a sua atividade. O senhor não tem qualquer dúvida que os deputados do CDS no Parlamento, e já agora também os deputados do PST, porque ontem Manuela Ferreira Leite apelou aos deputados do PST para não viabilizarem este orçamento, vão votar favoravelmente o orçamento que o senhor vai propor no dia 15 de outubro? Se não votassem, seria uma tragédia para Portugal. Eu nem quero pensar que há alguém que tem a responsabilidade de apoiar o governo
que assumiu para com o país a responsabilidade de conduzir o país na saída desta crise. Para, como tive a ocasião de dizer aos senhores da Troika, nos podermos livrar deles, com toda a simpatia, e por razões de incomodidade, criassem um problema ao país. Concordará que os deputados não podem votar um orçamento de cruz. É uma matéria que eu nem sequer equaciono. Os deputados não podem votar de cruz um orçamento qualquer que o Governo lhes apresente. Com certeza, ninguém vota de cruz. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. O que eu pergunto é muito grande. Se o ónus da consensualização não parte antes de mais do Governo. Mas, evidentemente, pior. Então, teria algum sentido que o Governo não estivesse coeso nestas matérias? O senhor imagina... Eu limito-me a fazer a leitura das declarações públicas que ouço. O senhor imagina o que seria... nas bancadas parlamentares da maioria. O senhor imagina o que seria conduzir o país numa situação de tanta emergência como é esta? Se não houvesse coesão no Governo? Acha que alguém lá fora acreditaria em nós nessa situação? Convicto dessa convicção, porque é que Paulo Portas, que já foi questionado sobre esta matéria, remeteu uma posição dele para o fim de semana? Eu não vou alimentar. Esse silêncio não alimenta a dúvida? Eu não vou alimentar qualquer tensão ou suspense à volta disso. Vou apenas dizer que estou inteiramente tranquilo quanto à posição do Ministro de Estado nesta matéria. E em relação à posição das bancadas que suportam o Governo? As bancadas que suportam o Governo não são acríticas. As bancadas que suportam o Governo têm a sua personalidade e nós ouvimos-las. Se ouvimos a oposição e dialogamos com os parceiros sociais, não devíamos ouvir os partidos. O que respondi à pergunta do seu colega há pouco foi muito positivamente e sem hesitar de que tenho total confiança, como sucedeu até hoje, de que as bancadas da maioria apoiarão este processo que está a ser conduzido pelo Governo e não tenho nenhuma razão para pensar no contrário. Se acho que é trágico que, por via de qualquer crise em Portugal, que conduzisse a uma situação de ingovernabilidade, nos colocasse, em pouco menos de uma semana, na situação ingerível de ter o país a caminho de um segundo programa de mais austeridade e de condenar durante 20 anos as novas gerações de portugueses a viver na expectativa de que lhes possam dar algum dinheiro do exterior mediante sacrifícios infindos, acha que eu ia pôr agora em questão que o Governo não estivesse determinado e que os partidos que o apoiam assumissem qualquer atitude irresponsável que deitasse pela janela fora todos os esforços e sacrifícios que os portugueses fizeram até hoje. Como é que classifica, eu tenho muita confiança nos deputados que apoiam este governo. As declarações preferidas ontem por Manuela Ferreira Leite, que no fundo apelava aos deputados do CDS e sobretudo do PSD para votarem, para não aprovarem este orçamento. Eu não quero responder à sua pergunta. Peço-lhe que não leve a mal. Muito bem. Vamos falar... Não farei, nem iniciarei aqui nenhuma polémica com a minha antecessora no PSD. E com o Rui Machete, com o Alexandre Relvas? São personalidades que eu respeito, dentro do meu partido, são personalidades que eu respeito, têm direito à sua opinião, o PSD não tem de ter alinhados todos aqueles que são os seus militantes. No entanto, quero aproveitar para dizer que aquilo que está em jogo hoje para o futuro do país tem de ser agarrado com muita determinação por aqueles que ganharam as eleições e não por aqueles que as perderam no passado. Mas há um coro de críticas, Sr. Primeiro-Ministro, o Governo está isolado e insiste na fórmula e na medida. Não faz parar para pensar um pouco isso? Eu normalmente reflito sobre as atitudes que adoto. Não sou conhecido por ser uma pessoa irrefletida. E, portanto, eu ouço as pessoas que estão à minha volta, ouço todas as críticas, mas decido pela minha cabeça. Sou eu que tenho de responder, em última instância, pelo que estou a fazer à frente do país, no governo. E, portanto, essa é uma responsabilidade indeclinável. Ouço toda a gente, ouço os senhores ministros, ouço as pessoas, os senhores deputados, ouço a sociedade civil, mas fui escolhido para decidir pela minha cabeça. E quero dizer a Portugal que durmo pouco, mas durmo tranquilo de saber que faço o melhor que sei. E o melhor que sei tem sido confirmado por aqueles que nos têm ajudado externamente e que confiam hoje em Portugal. E eu espero que isso tenha algum significado
para os portugueses. Mas o que estas personalidades estão a dizer é que vamos chegar a 2014, depois de mais um ano de sacrifícios, com um país destroçado. E aquilo que eu digo é que não aceito destroçar hoje este país, não cumprindo aquilo que são as negociações com os nossos credores, que são essenciais para que eu tenha dinheiro para pagar salários, pensões, professores, médicos e por aí fora. Não sente que este está a ser um momento de ruptura entre o seu governo e os portugueses? Eu acho que este é um momento importante. Não é um momento de ruptura, mas é um momento importante. Por exemplo, para este fim de semana estão anunciadas diversas manifestações em todo o país contra estas medidas e mesmo no início desta entrevista havia um grupo de manifestantes aqui à porta de São Bento manifestando justamente o desagrado com este novo pacote. A democracia é um exercício pleno. Eu nunca direi uma palavra contra o direito das pessoas se manifestarem, porque acredito sinceramente nas virtualidades de uma democracia pluralista e que respeite o sistema representativo. E por isso é que não governo em função das opiniões de cada momento, nem das reações da rua. Se eu governasse em função das reações da rua, Portugal dificilmente se manteria como um país previsível ao nível da União Europeia e como um país em que os nossos investidores externos acreditassem. Mas disse uma vez e volto a dizer, eu posso até vir a ser julgado pelo eleitorado, na altura própria, como é próprio de um sistema representativo, e perder as eleições. Mas, mesmo que perca as eleições no dia em que os portugueses me vierem a julgar, lhe garanto que estarei consciente de ter feito tudo, mas tudo, para defender o país e cumprir um mandato que seja de recuperação para o país e não de deitar o país pelo cano. Isso eu não aceito. Mas quando nós vamos comparar aquilo que está a ser executado por este governo e as promessas que foram feitas pelo senhor enquanto candidato a primeiro-ministro, não sente que nem em alguns aspectos os portugueses podem sentir-se enganados? E eu vou fazer esta pergunta porque estive a ler o programa do governo do PST e, por exemplo, na sua página 28 está escrito o seguinte: em relação ao aumento de receitas fiscais, o esforço será feito sem aumento de impostos, baseando-se na melhoria da eficácia da administração fiscal. E na página 14 diz o seguinte: uma apropriação excessiva pelo Estado dos meios financeiros gerados pelos agentes económicos tem imediatos reflexos negativos na economia. Ora, o que nós estamos a ver é que aquilo que está a ser feito não era aquilo que estava no programa do governo. Isso é tudo verdade, é o programa eleitoral. Isso é tudo verdade. Não, isto era o programa do governo, julgo eu, já... O programa do governo, sim. Já depois, seja como for, é tudo verdade. Repare, é tudo verdade e essa é a razão. Mas a prática atual não corresponde a esta promessa. Porque eu preferiria que fosse possível chegar a um bom resultado de equilíbrio das nossas contas, não mexendo nos impostos. Mas não foi possível. E eu tenho de ceder, sabe? Eu tenho de ceder à realidade. O Sr. Primeiro-Ministro só vai dizer chegou a essa conclusão depois de ter chegado ao governo? A dimensão do esforço de consolidação que temos pela nossa frente durante estes 3 anos é muito maior, sim, do que aquele que estava declarado. Eu acho que isso é inequívoco. Ninguém de boa fé em Portugal poderá dizer que a situação que encontramos quando chegámos ao governo era aquela que estava descrita. Se fosse, não teria sido necessário adotar mais nenhuma medida. Além daquelas que estavam, evidentemente, no memorando da Troika. Mas a derrapagem também tem acontecido com este governo. Eu julgo que os portugueses... A derrapagem das contas orçamentais também tem acontecido com este governo, como vimos agora. O que mede... E o que as pessoas perguntam, já agora, Sr. Paulo Ferreira, o que mede a vontade e a tenacidade de um governo em fazer a consolidação orçamental é a sua capacidade para cortar despesa. Que não tem cortado os impostos, como sabe, dependem do nível de atividade económica. Eu não decreto a receita que vou recolher. Mas posso responsabilizar... do Estado é que foram feitas este ano? Nós conseguimos, nos principais orçamentos, diminuir no primeiro semestre, até aos primeiros 7 meses do ano, conseguimos ficar cerca de 1.200 milhões abaixo da despesa que estava consentida no orçamento retivativo. Está a contar com a poupança em juros, que o Governo não controla? Significa... Não, estou a falar estou a falar de despesa primária. Consumos intermédios, por exemplo? Estou a falar de despesa primária. Portanto, estou a falar de despesa sem juros. Muito bem. Despesa efetiva. E as pessoas sentem isso. Evidentemente que sentem. Eu dou-lhe um exemplo claro. Basta ouvir
os setores que foram mais afetados pelas medidas para perceber. Nós, relativamente ao setor, só ao setor do medicamento, por exemplo, conseguimos reduções de despesa do Estado com os medicamentos e, ao mesmo tempo, dos portugueses com os medicamentos em mais de 350 milhões de euros. Nós conseguimos que todo o exercício, por exemplo, da saúde, que encolheu mais de 1.000 milhões de euros num ano, tenha conseguido ainda ganhar margem para poder pagar dívidas antigas que estavam nos hospitais. Mas não chega, como se está a ver. E como é possível? O Ministro das Finanças ontem esteve no Parlamento, numa reunião com os deputados não chega, está a dizer, não chega para compensar a quebra da receita. Não chega para compensar a quebra da receita, nem para atingir as metas a que nos comprometemos. Mas todos aqueles que dizem que é preciso, todos aqueles que dizem que é preciso suavizar o processo de ajustamento devem estar satisfeitos por nós termos conseguido, provavelmente estão a pedir, ficar com a despesa a um nível mais baixo do que ainda era previsto. Cortante nas gorduras. Mas deixe-me citar o Ministro das Finanças de ontem, que disse que o IRS para o próximo ano, isto é outra matéria que ainda temos que falar, pode não aumentar se o Governo conseguir fazer um programa de cortes na despesa. Adicional. Já tomou posse? Um corte adicional. Não. Um corte adicional? Adicional. Além daquele que está previsto. Aquilo que está previsto, evidentemente. E vai ser possível fazer este programa para evitar um aumento do IRS? Eu espero que sim, porque o nosso objetivo, de resto, que está previsto no próprio memorando e que está previsto no programa do Governo de simplificação fiscal e de mais justiça fiscal que se obtém reduzindo o número de escalões. O nosso objetivo, portanto, disse que era uma redução de escalões com aumento das taxas intermédias. Com certeza. O que implica mais receita fiscal, certamente. Com certeza que haverá calibração de maneira a poder usar essa possibilidade se nós não conseguirmos ainda ir mais longe no corte da despesa. Ir mais longe no corte da despesa significa, em regra, custos salariais e de redesenho de processos que custam, às vezes, emprego na área pública. E, portanto, às vezes é difícil ir mais longe nesse particular. Mas nós tentaremos ir mais longe. Agora, o objetivo... Mas pode garantir que o IRS principal não vai aumentar, apesar de uma mudança de escalões? O IRS não pode garantir neste momento não posso. O que posso é dizer, como o Ministro das Finanças afirmou, e ele, evidentemente, me consultou sobre essa matéria, o que posso é confirmar o que disse o Sr. Ministro das Finanças. Nós assumimos perante a Troika, e de resto isso constará do memorando de entendimento que saiu acordado na sua nova versão desta quinta avaliação, que o Governo se empenhará ainda até ao exercício orçamental para conseguir cortes adicionais de despesa que compensem, digamos, os aumentos que preferimos não fazer em alguns impostos. E, portanto, ainda estaremos a fazer esse exercício. Há uma crítica que, por vezes, afeta este Governo, que é segundo a qual o Governo é forte com os fracos e é fraco com os fortes. Isto, nomeadamente, porque cortou salários e pensões. E isto tem a ver muito com as parcerias público-privadas rodoviárias. A minha pergunta é esta: quando é que o Governo tem coragem para renegociar os contratos com as parcerias público-privadas nas estradas, que já se percebeu que isso aqui é um negócio ruinoso para o Estado e que custa cerca de 2.000 milhões por ano aos contribuintes? É verdade. Vou começar por dizer uma coisa que parece que há muita gente que se esqueceu. É que não foi este Governo que fez essas parcerias público-privadas. Mas é este Governo que pode negociar estas parcerias. Mas sabe, eu achei muito interessante, porque ainda hoje do líder do principal partido da oposição, eu ouvi uma crítica feroz por causa das PPPs que o Partido Socialista contratou em Portugal. Eu quero dizer isto apenas para dizer que há limites para a compostura. Eu não creio que os portugueses tenham esquecido que, como o senhor está a dizer, e muito bem, os quase 2,5 mil milhões de euros que nós temos de pagar por ano a mais, todos os anos durante mais de 20 anos, por obras por onde ninguém passa porque não eram necessárias, tenham sido encomendadas pelo Partido Socialista, que é o mesmo que agora vem dizer que temos de as cortar. Mas porquê é que não renegociam os contratos? Está nas suas mãos. Mas agora eu vou responder à sua pergunta. Mas nós estamos a renegociar. Não me vai falar dos últimos cortes que foram anunciados de cerca de 1.000 milhões de euros, que têm a ver não com uma renegociação direta do contrato, mas dos contratos, mas assim, com serviços que vão ficar por fazer. Mas não é assim. E já agora são 1.000 milhões, para as pessoas lá em casa perceberem, ao longo de 20 anos. Sim. Estamos a falar de uma poupança de 50 milhões por ano e não 1.000 milhões por ano. Dá-me licença. Quando nós falamos no valor que vamos ter
de suportar durante muitos anos, fazemos uma conta que os economistas chamam de valor atual líquido. Valor atual líquido, quer dizer, descontamos tudo ao preço. Há ou não coragem política para renegociar estes contratos? E ao preço de hoje, nós reduzimos esses contratos que valem, deixe-me dizer, que valem perto de 8 mil milhões de euros em cerca de 1.000 milhões de euros. Eu só expliquei às pessoas, para as pessoas terem noção da diferença de esforços que são pedidos, neste caso, às empresas, 50 milhões por ano, e depois são pedidos, por exemplo, aos funcionários públicos mas não é assim, pensionistas. Deixe-me dizer, mas não é para assim. termos uma noção exata dos valores que estamos a falar. assim. Mas então, vai fazer o quê, Sr. Primeiro-Ministro, para renegociar estes contratos? Deixe-me então explicar, acho que é importante para as pessoas saberem. Não é assim, porque nós previmos que, no mínimo, nesta altura, com as negociações que já estão feitas, poder poupar no Estado, para o ano, em pagamentos aos concessionários, mais de 250 milhões de euros. Não é 50. No próprio ano. No próprio ano. Não é 50. É mais de 250. Mas eu julgo... Mas isto, Sr. Primeiro-Ministro, tem que clarificar esse ponto, que é para nós percebermos. Mas isso tem a ver com uma renegociação dos contratos ou que são serviços que estava previsto fazer e que não serão feitos? E, portanto, no fundo, as empresas não vão ter esse trabalho, portanto, não vão receber. Mas não há uma renegociação substancial do contrato. Estes contratos são muito complexos. E eu tentarei explicar aos portugueses que nos estão a ouvir o que significam as suas perguntas. Quando estas obras foram encomendadas, elas têm um valor de execução física da obra que tem de ser paga, e julgo que não passa pela cabeça a ninguém que o Estado diga agora que não vai pagar aquilo que contratou. Mas não há nenhum contrato que não seja renegociável. No essencial, porque foram bancos estrangeiros internacionais que financiaram essas obras. No dia em que Portugal disser que não paga esses empréstimos que obteve, era o mesmo que dissesse que não ia cumprir o memorando de entendimento ou o processo de acordo que fez com a Troika e deixa de ter financiamento. O Estado está de mãos atadas. Não estou a dizer que essas obras foram feitas e custam dinheiro. O senhor se a situação de emergência financeira do país foi o argumento utilizado para romper contratos, nomeadamente entre os funcionários públicos e o Estado, porque é que o Estado também não pode romper estes contratos com estes grupos económicos? O que é que isso significa? Não é com esses grupos económicos. Os concessionários que estão a gerir essas empresas é que têm rendimentos com elas. E os rendimentos que obtêm com elas advêm ou de obras futuras que vão fazer, ou de contratos de partilha de risco desigual com o Estado hoje. O que é que isto significa? Significa que nós, na revisão destes contratos, vamos reequilibrar isso. Estamos a reequilibrar isto. Portanto, dizer que simplesmente estamos a dizer aos concessionários que não vão precisar de fazer tanta manutenção nas estradas, aonde de resto eles iriam ter lucros especiais e que, portanto, deixam de ter e as suas rentabilidades baixam. Além disso, nós teremos também de reequilibrar o risco entre o privado e o público. Que foi isso que o anterior governo não fez, fez o inverso, sabe? O que fez foi garantir a esses grupos uma renda fixa, qualquer que fosse a eventualidade de haver mais tráfego ou menos tráfego a passar, por exemplo, por essas PPPs rodoviárias. Ora, assim não é difícil encontrar privados interessados em fazer as obras. Se o risco estiver todo do lado dos contribuintes e do Estado, toda a gente aceita fazer as obras. É isso que nós estamos a reequilibrar, justamente. É justamente um argumento para que esses contratos sejam renegociados. Mas é isso que eu lhe estou a dizer que se está a fazer. E quando é que vamos ter resultados substanciais? Vamos ter essa negociação? Para o ano, acabei já de dizer, para o ano, nós teremos muito menos encargos na casa das várias centenas de milhões de euros com esses contratos. Os tais 250 milhões. Pelo menos esses, mas serão mais seguramente. Os cortes nas pensões dos reformados vão vigorar até quando? Deixe-me aproveitar a oportunidade da sua pergunta para rebater a que fez no início, antes das PPPs, que é de que há uma alegação de que nós protegemos ou poupamos os fortes e atacamos os fracos. Tem sido exatamente ao contrário. Nós conseguimos que mais de 1 milhão de pensionistas não fosse afetado pelos cortes dos subsídios. Tem rendimentos muito baixos, pensões muito baixas. Mas concorda? Seria um escândalo. Eu também acho. Mas não protegemos, portanto, aqueles que tinham pensões mais elevadas. Protegemos as que tinham pensões mais fracas. Eu concordo com as vossas observações. Que são basicamente assim. Os fortes eram certamente grupos económicos. As vossas observações são mais ou menos assim. Bem, protegeram os fracos, fizeram a vossa obrigação.
E, portanto, isso não tem novidade. Mas a verdade é que é importante que se diga que nós protegemos, de facto, os fracos, os que tinham menos rendimentos, só têm o subsídio de Natal e de férias. Entre os pensionistas e reformados, suspensos, cerca de 11% dos pensionistas e reformados. São os que ganham mais. O que significa que quase 90% não foi afetado, mas não foi afetado. É muito importante, porque nós protegemos esses. E estes são os que merecem ser protegidos. Foram feitos agora, vão vigorar até todos os cortes, que não são novos, são os cortes que já tinham sido feitos. Às vezes dá a impressão também de que estamos a acrescentar cortes nas pensões que não existem, que já existiam. Eles são temporários e manter-se-ão temporários dos subsídios. Nos termos que eu anunciei. Só para esclarecer isso, Sr. Primeiro-Ministro, está a falar de subsídios agora, corte de subsídios. Exatamente. Mas o corte que foi anunciado agora, o corte médio de 5%, para as pensões acima de 1.500 euros, vão figurar até quando? Deixe-me dizer. Eternos? Deixe-me dizer. Não, com certeza que não. Esses cortes, em primeiro lugar, não podem ser cumulativos com aqueles que já foram feitos o ano passado à margem do memorando, quando o Governo decidiu impor às pensões mais elevadas e às reformas mais elevadas uma chamada taxa de solidariedade que tem mais ou menos o valor que está fixado para estas. Portanto, algumas delas não podem vigorar em duplicado, porque senão isso seria, evidentemente, estar a fazer uma expoliação das pensões dessas pessoas. O que significa, portanto, que naquelas em que não vão acumular os dois cortes, que não pode ser, esses cortes pretendem replicar os que foram feitos, ainda no tempo do meu antecessor, na função pública. E, portanto, são para sempre? Não são para sempre. Cortes salariais na função pública não são para sempre, peço desculpa, não são. Na função pública, os cortes salariais? Então, ora aí está a ver, estava à procura de uma novidade para esta entrevista e, pelo menos para si, é uma novidade. Não são. Os dos subsídios é que está suposto que regressem. Não, são os dois. São os dois, está a ver? Eu acho que é importante essa é uma informação muito importante, convém mesmo ser sublinhada. Uma boa informação para todo o país. De resto, há um acórdão do Tribunal Constitucional que foi divulgado, creio eu, durante o primeiro trimestre deste ano, justamente sobre essa matéria, dizendo que considerava que a medida poderia ser adotada, dado o seu caráter transitório, temporário, mas sem data e dada marcada, a situação... Sem data marcada para regressar. Mas eu esclareci, já tinha esclarecido, que nós utilizaríamos, para esse corte que foi feito sobre os salários, o mesmo critério que sobre os subsídios. Quer dizer, então, em 2015. Eles deveriam vigorar durante o período de vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira e, portanto, a partir de 2015 seriam Temos mais algumas perguntas finais, Sr. Primeiro-Ministro, e agradecia alguma rapidez da resposta. RTP, dossiê RTP, quando é que o Governo vai apresentar o novo modelo para a empresa? Eu espero que seja breve, porque nós começámos a preparar todo o processo de decisão, recorrendo, através da própria RTP, como os senhores sabem, a consultores, advisors, que vão justamente aconselhar o Governo nesse processo. O que é que nós queremos fazer? Isso é um pouco estranho, tendo em conta de que, de facto, o modelo que estava definido para a RTP estava no programa do Governo, onde era previsto que o Estado permaneceria com um canal e um outro seria privatizado. O programa do Governo previa uma solução. Eu entendi que era importante aprofundar essa matéria e ver todas as possibilidades que tínhamos de fazer uma boa decisão, de ter uma boa decisão no caso da RTP. E por isso foram estudadas várias possibilidades. Estão a ser estudadas várias possibilidades, inclusive possibilidades que foram até adiantadas pelos operadores privados, que propuseram uma solução Mas neste momento específica que também está a ser estudada. Há uma opção que seja preferencial pelo Governo? Não há uma solução preferencial, clara, nítida. O que há é a necessidade, em primeiro lugar, de nós aproveitarmos este processo para esclarecer o que é serviço público. E isso tem de ficar de uma vez por todas. Existe diversa legislação que esclarece o que é o serviço público. Até, inclusivamente, existe o contrato de concessão onde está definido Sabe que eu li o que é que deve ser o serviço público. Eu li o contrato. Não, a minha questão só tem a ver com o facto de que este discurso é um discurso que há anos se diz em Portugal, que temos que saber o que é o serviço público. Há várias coisas, está a ver, é inteiramente verdade o que o senhor está a dizer. Em Portugal há vários anos que falamos vagamente de tudo,
e fazemos muito pouco ou nada. E por essa razão é que hoje não há sequer quem saiba dizer exatamente o que é serviço público, o que é prestado pela RTP e o que é que não é. Sobre os modelos em cima da mesa, acha possível, por exemplo, que a concessão seja concedida, a concessão de serviço público de televisão e de rádio, seja concedida a uma empresa estrangeira? Não creio que essa hipótese deva ser considerada. Então a concessão está fora de hipótese para o modelo da RTP? A concessão a grupos estrangeiros. A concessão está fora de hipótese. Foi muito claro. Mas como é que o Governo pode lançar uma concessão e barrá-la às empresas da União Europeia, sem violar as normas comunitárias? Essa matéria está a ser justamente vista pelos advisors com a Direção-Geral de Concorrência. É importante esclarecer vários aspectos. Nesse caso, vamos supor, foi muito criticado o professor António Borges, como sabem, por ter respondido o senhor achou bem a forma como foi gerido esse processo? Por ter respondido diretamente à jornalista quanto a detalhes do que é que está a ser estudado. E, evidentemente, eu não quero reproduzir essa abordagem. Quero apenas dizer o seguinte. Há vários aspectos que têm de ser devidamente preparados, quer seja uma concessão, quer seja a privatização de um dos canais, quer seja qualquer outra solução das 6 que está em estudo. Desde logo, como referiu e muito bem, é preciso saber os atuais privados que estão a operar podem concorrer ou não podem. Podemos afastar os que já hoje estão no mercado ou não, em termos de regras de concorrência. Se eventualmente não pudermos e existir um deles que ganhe o concurso, haverá violação de regra de mercado por concentração, por excesso de concentração ou não? São apenas duas matérias. Tem alguma data para avançar por esta decisão, Sr. Primeiro-Ministro? São apenas 2 exemplos que servem para ilustrar que o Governo não tem que se precipitar nesta matéria. E uma coisa é o debate que se faz. E, evidentemente, o que está a ser estudado para que esse debate possa ser produzido, outra coisa vai ser a decisão do Governo. Nós vamos decidir relativamente à RTP. E há uma coisa que eu quero garantir, é que a RTP não vai ficar como até aqui. E não vai continuar a custar aos portugueses cerca de 1 milhão por dia. Sr. Primeiro-Ministro, 1 milhão por dia está a referir-se, eu não quero entrar nesse debate, mas na verdade o exercício orçamental da RTP são de 230 milhões por ano e portanto, como sabe, já foi milhões... Não, como sabe, já foi superior. Como sabe, já foi superior. Já foi muito superior. Muito superior. Bem, mas nós temos de olhar... Mas nós temos de olhar para o exercício histórico, não é só para o resultado deste último ano em que o Estado transferiu para lá meios adicionais, nomeadamente para pagar e amortizar dívida financeira grande de mais de 300 milhões de euros que estava Tem uma longa a vencer, essa dívida, estava a vencer, sim, mas não era com certeza por boa gestão. Provavelmente também o Estado teve responsabilidades nessa dívida, sobretudo por diversos anos não ter feito as indemnizações que devia ter feito e ter terminado com a taxa. Mas ficamos a saber essa sua informação. Umas perguntas finais muito rápidas. Remodelação do Governo. Os primeiros ministros nunca anunciam as remodelações ao país, mas há alguns ministros que, quanto à orgânica do Executivo, o senhor acha, 1 ano e meio depois, de que de facto essa orgânica não falhou? Isto é, aquela ideia de querer ter um governo curto não está a chegar à conclusão de que foi uma ideia errada, porque de facto não funciona? É como o senhor diz, nenhum primeiro-ministro aceita em entrevista ou publicamente falar de remodelações, que é como quem diz, de escolhas que faça para os lugares de ministros, nem quanto à estrutura do governo. Quanto à estrutura do governo, o senhor pode chegar a uma conclusão, passado 1 ano e meio depois. Posso dizer em qualquer caso, é que se não estivesse satisfeito com os resultados da orgânica que estabeleci, já a teria alterado. Em relação a um dos ministros que sobre os focos da comunicação social nos últimos meses, Miguel Relvas, devido a diversas controvérsias, o senhor mantém a confiança a 100% em Miguel Relvas? No dia em que um ministro não tiver a minha confiança, deixa de ser ministro. Já sabe que há alguns secretários de Estado que vão sair, eventualmente, do Governo para concorrer em câmaras municipais. Vai aproveitar esse momento para fazer uma mudança maior no Governo? Eu não sei se vai haver secretários de Estado a concorrer a câmaras municipais. Marco António Costa, por exemplo, não vai concorrer a Vila Nova de Gaia? Peço desculpa? Marco António Costa não vai concorrer a Vila Nova de Gaia? Não tenho nenhuma indicação nesse sentido e o que posso dizer é que as pessoas que estão no Governo têm a missão de estar no Governo. Não estou a discutir com os membros do Governo se eles vão aceitar outros desafios ou outros retos. Mas é possível. E não vou, evidentemente, se não discutir isso com eles, não vou discutir isto aqui consigo. Mas não faço mexidas no Governo
por via de situações dessa natureza. Acha que há limites para os sacrifícios que um governo pode pedir aos portugueses? Claro que sim. Mas já não ultrapassamos esses limites? Claro que sim. No sentido em que não é tudo permitido, nem é tudo possível. Mas a ideia de que nós fizemos o que era preciso, de que atingimos esse limite e de que, portanto, não é legítimo pedir mais, eu infelizmente não posso dizer aos portugueses. Quando é que pode dizer? Mas posso dizer uma coisa. Julgo que não haverá muita falha naquilo que vou dizer. Se nós falharmos o nosso processo, quer dizer, se tivermos de ter um exame negativo com a Troika e não atingirmos, no essencial, os resultados que se esperam, que é podermos regressar a mercado e corrigir estruturalmente os desequilíbrios que temos, se isso não acontecer, esses limites serão agravados. E as penalizações que os portugueses terão de sofrer, num caso desses, serão muito maiores do que hoje, e os portugueses sabem disso. Os portugueses sabem disso porque veem o que está a acontecer noutros países. E eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para que isso não aconteça em Portugal. Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, muito obrigado por esta entrevista e por ter recebido a RTP aqui em São Bento. Já a seguir, não perca na RTP Informação toda a análise e o debate sobre esta entrevista. A todos, uma muito boa noite.